TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, estou aqui hoje com o Ismael Alberto, aqui de Cachoeira do Sul, e ele vai contar pra gente o testemunho dele, a história de vida, aquilo que o Senhor fez na vida dele, porque a gente sabe, né, que com cada pessoa o Senhor faz uma história, um mover totalmente diferente, né, e quando a gente conhece os irmãos, né, quando a gente conhece a história dos outros, a gente consegue ver o agir do Senhor também na nossa vida, né, e na vida das pessoas que a gente tá ajudando. Tudo certo? Tudo certo. Então vamos lá, Ismael. Conta pra gente como é que foi essa tua caminhada, como é que tava a tua vida antes de tu chegar no Senhor, como que tu conheceu Ele? Antes de eu conhecer a igreja, assim, eu já conhecia a igreja, só não tinha vindo aceitado ainda, porque a minha família toda é da igreja, né? Aí eles muito lutaram, assim, pra mim vir pra igreja, eu sempre negando, porque eu usava drogas, sabe, irmãos, assim. Aí depois eu comecei também a fazer outras coisas de lidar com as drogas pesadas, assim, de vender, tanto que eu até tive uma experiência bem ruim, que eu fui preso, e lá dentro, assim, até minha esposa, eu acabei levando ela junto, e lá dentro a minha esposa começou a buscar Deus, e quando a gente saiu, ela começou a ir para os grupos, para a igreja, né, e eu sempre lutando contra, não, sempre falar, eu tenho Deus comigo, Deus tá comigo, só que Deus tá com a gente, só que se a gente não buscar Ele, Ele não faz as obras que Ele tem preparada pra gente, né? Daí, a minha esposa acabou se separando de mim pelas minhas atitudes também, e ali foi o momento que eu fui buscar Deus. Comecei a ir nos grupos, vim na igreja, e Deus me trouxe ela de volta. Daí eu fiquei comigo, bom, agora que Deus me deu alegria, eu tenho que dar alegria pra Ele também, que seria ir nos grupos, na igreja, nos cultos. E depois que eu comecei a vir, bom, minha vida mudou completamente. Foi da água pro vinho. E nesse primeiro momento, assim, que tu recebia convites e tal, o que tu pensava, assim, que tu não precisava de ir na igreja pra ter o Senhor? O que passava na tua cabeça, que isso não era necessário? É basicamente isso, assim, parece, eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia em casa, eu não preciso ir na igreja. Tanto briguei muito com minha avó, que ela me convidava pra ir, eu sempre falava isso pra ela, né? E deles, assim, da tua família, tinha muito essa parte de orar, de te convidar, de tentar te envolver com as coisas do Senhor? Sempre, graças a Deus, eles nunca desistiram de mim, porque foi muito importante também. As orações, às vezes a gente acha que a gente orar pelos outros não é tão importante, mas é aí que a gente se engana. Porque a oração tem força e tem poder. Deus ouve cada oração que a gente faz pra Ele. E quando a gente tem, assim, né, uma pessoa que a gente quer trazer pra igreja, né, que a gente quer alcançar, que como tava na tua situação, né, não queria, né, naquele momento, a gente tem que persistir, né, nem que seja numa oração, ou mostrar que tu tá ali pra auxiliar a pessoa, né, num convite pro grupo familiar, porque como tu disse, no momento que tu sentiu que a coisa tava feia, né, que foi na dor, tu foi atrás, né, tu sabia onde tava o auxílio, né? É verdade. E foi nesse momento que tu decidiu que tu ia realmente querer o Senhor. Como é que foi esse momento, assim, que tu sentiu que foi a mudança mesmo, que mudou daquilo que tu era, que tu realmente queria uma nova vida? Bom, porque antes de eu vir na igreja, Deus já me tirou a droga, assim, sabe, irmã? Eu usava mesmo, depois de sair, eu continuei usando, fumando, né? E daí teve um dia que eu não quis mais, assim. Peguei um que eu tinha e joguei fora, tudo fora, assim. Mas o diabo é sujo, o diabo veio e me tentou. Vai lá no lixo lá, pega. E eu cheguei, eu não vou mentir, eu cheguei aí no lixo, abri o lixo, assim, daí eu pensei, mas o que eu tô fazendo com um negócio que tá destruindo a minha vida? Eu perdi meu relacionamento, bem dizer. Claro, a minha família sempre ficou orando por mim, mas basicamente eu tinha perdido eles, assim, na forma espiritual, né? E ali Deus, naquele lixo ali, não no lixo, assim, mas na atitude que eu ia ter, Deus falou comigo. É isso mesmo que tu quer? Parece que era tipo uma última chance, assim, sabe? Como é que tu sabia que era a voz do Senhor que tava falando contigo? Porque, não sei, foi a minha mente travou, eu travei. Na hora que eu fui pra pegar, assim, eu travei. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Porque... E eu orava pra Deus, todas as noites eu orava pra Ele me tirar o vício, né?
Tu tinha esse desejo já de querer uma mudança. Só que daí, como eu não buscava a igreja ainda, eu não tinha força pra enfrentar aquilo, sabe? E desde que eu comecei a vir pra igreja, assim, as vontades foram diminuindo, cada vez diminuiu, que chegou a sumir. Só que às vezes vem ainda Sim. e aí, em vez de ir comprar um cigarro pra amenizar, não, eu busco na Bíblia. Ou chamo o irmão Bruno, o irmão Heriberto pra conversar no WhatsApp e a gente compartilha bastante e graças a Deus eu não vai embora à vontade na hora, assim. Que incrível, né? Isso é algo que só o Senhor pode fazer, né? Porque a gente sabe que qualquer vício que a gente for largar já é muito difícil, né? É algo que é uma mudança muito grande, né? A gente precisa do auxílio do Senhor pra conseguir ter essa transformação, né? Até o momento de tu decidir, realmente, agora eu quero uma nova vida, isso já é difícil, né? Já é algo que te toma, assim, que realmente tu precisa ter aquela força do Senhor te motivando, né? E então, nesse momento que tu decidiu, foi nesse momento que tu teve essa experiência. Sim. E como que foi a partir daí? Tu buscou no grupo, buscou na tua família, já que já era do Senhor, falou essa situação que tu tava, que tu queria mudar, como é que foi? Bom, eles viram que eu tava sofrendo muito por ter me separado da minha esposa, sabe? Daí eu comecei a minha tia me falou, né? Isso aí tudo é um arranjo de Deus pra te trazer pra ele. E a minha avó também me falava e eu vi que foi mesmo. Porque Deus sempre me chamou pra vir pra igreja, porque eu vinha quando eu era menor, eu fui batizado. Só que daí com o tempo eu fui crescendo, eu via mais porque eu era não Obrigada. obrigado, sabe? É que a gente é criança, a gente tem que ir onde a família vai. Daí quando eu criei uma consciência, eu não vou ir mais agora, eu posso decidir, né? Não preciso disso, eu pensei assim. Mas Só tu já que- conhecia Deus. Só que no momento que eu me encontrei mais perdido mesmo, assim, foi quando eu vi que a gente precisa da igreja. Os irmãos muito oraram por mim, eu agradeço todos os irmãos, assim, porque... E até quando eu vim pra igreja, assim, foi incrível a felicidade dos irmãos que vinham falar comigo, sabe? E a gente vê que não é uma felicidade, momentânea, sabe? Ou meio que falsa, assim. São pessoas que estavam orando, que estavam É querendo uma realmente tua felicidade volta. muito verdadeira, assim. E, foi... Eu não tenho nem palavras, assim, pra descrever a felicidade que eu senti, sabe? Foi incrível mesmo. Sentiu esse amor das pessoas que estavam orando por ti, da tua família mesmo, né? Isso. Que teve... Eu até vi um testemunho, né, do Ismael aqui num culto de Cachoeira, que falou isso, né? Que sentiu realmente que a família batalhou, né? Ficou anos ali orando, esperando que o vários Senhor anos. fizesse essa transformação, né? Tivesse essa verdade. oportunidade. Então, nesse momento que tu te entregou pro Senhor, tu começou a ver as mudanças na tua vida, a instituição do relacionamento, como é que foi toda essa parte de realmente mudar de vida? Assim, foi como se fosse instantâneo, assim. Eu mudei, porque eu tinha atitudes com a minha esposa, porque, como eu falei, ela tinha parado primeiro que eu, né? E eu a gente não xingava, mas eu tratava mal, assim, era arrogante, sabe? E daí, quando eu busquei a Deus, eu ainda tenho que melhorar muito, eu não vou mentir pros irmãos, né? Mas, assim, até ela me falou que eu melhorei muito desde que eu comecei a buscar Deus e... é uma bênção tudo que tem acontecido na minha vida, assim. E Deus me dá provas diárias, assim. Não sei se eu posso comentar com o irmão um testemunho rápido, assim. Sim, pode, fica à vontade. Eu compartilho com o irmão Bruno toda quarta-feira, né? Aí numa quarta-feira atrasou um pouquinho o horário, né? E quando eu comecei a compartilhar com ele, os mesmos policiais que tinham me prendido foram lá em casa. E eles pararam lá na frente e não entraram. E eu falei, irmão, se eles entrassem aqui, eu ia ser arrogante com eles. Porque eu agora não tô fazendo nada de errado, né? Sim. E eles foram embora. Daí o irmão falou, mas se tu for arrogante, tu não for manso nem humilde de coração, tu não vai estar seguindo a nova vida que tu tá com Deus. Não é o que Deus quer, né? Bom, deu uns 15 minutos, eles voltaram e entraram, né? E daí eu tava compartilhando com ele, falei, irmão, já só vou falar com o policial ali rapidinho, já volto contigo. Só que ele ficou na vídeo ali comigo. Daí eu tava com a porta aberta e eu perguntei, se vocês quiserem entrar pra revistar, pode entrar, né? Não, a gente não quer entrar pra revistar hoje. E eu comecei a falar, não, eu mudei de vida e tudo, eu contei a história, que eu dei testemunho na igreja, né? E eles, assim, eu não senti uma ironia deles, assim, como se eles estivessem fingindo acreditar, sabe? E até eu vi que eles ficaram bem felizes pela mudança que eu tive, assim. Com Foi, certeza. foi incrível, assim, porque eles falaram assim, bom, coisa boa que tu mudou de vida, porque a gente não queria ter te prendido. Só que a gente tava fazendo o nosso trabalho. E eu comentei com eles, é verdade, olha a conversa que a gente tá tendo hoje do que a conversa que a gente teve aquele dia, né?
E foi uma bênção, assim, parece que não foi uma prova de Deus pra ver se a gente segue o que ele diz, né, o que ele pede. Essa experiência de ver uma mesma atitude que a gente tinha, uma mesma atitude não, uma mesma situação que a gente vivenciou antes de conhecer o Senhor e depois, e comparar a nossa atitude, isso é muito incrível, né? Porque a gente vê que a gente é outra pessoa, né? Foi totalmente, porque até eles me falaram, bom, o dia que tu tratou a gente, quando a gente aprendeu, foi, bem dizer, 100% ao contrário disso que tu tá tratando hoje a gente. E é algo que é natural, né? Tu não forçou pra não vou foi mudar forçado. agora, mas é o Senhor que faz isso, né? Que faz essa mudança dentro de nós. Então a gente vai fazer um breve intervalo aqui, a gente já volta pra continuar a história do Ismael. Estamos apresentando Janela do Céu.